A última página do caderno estava amarelada pela luz de muitos sóis, mas a letra permanecia firme, desenhada com a mão certeira de quem escrevia não apenas palavras, mas verdades. Dona Gene, com seus olhos que enxergavam o invisível, traçara a última anotação. O sussurro verde hoje está inquieto. O vento traz notícias de mudança. Sinto que em breve partirei, mas a roça não pode ficar órfã. Alguém da minha sangue voltará. Espero que essa pessoa saiba ouvir, pois a roça só sussurra uma vez. Se não for atendida, ela grita, e o grito da terra é a última coisa que os vivos escutam. Abaixo das palavras, ela desenhara a espiral perfeita que marcava o coração da propriedade. O símbolo parecia pulsar na página, um segredo esperando para ser desvendado. O ar-condicionado zumbia como um inseto metálico e persistente no apartamento de Clara. Fora da janela de vidro fumê, São Paulo se estendia em um tapete de concreto e luzes artificiais, um organismo que nunca dormia. Clara, de 28 anos, ajustou os óculos e analisou os gráficos de produtividade em sua tela dupla. Seus dedos, acostumados ao teclado, digitavam comandos que transformavam a natureza em números, em previsões, em lucro. O projeto de Mato Grosso está com um rendimento 12% acima do previsto, disse ela para o colega na videoconferência. A modificação genética na soja está resistindo super bem ao novo pesticida. Desligou a chamada e suspirou, esfregando os olhos. Na mesa, ao lado do teclado iluminado, uma carta do cartório de Santana do Parnaíba parecia um artefato de outro tempo. Herança da falecida Genoveva Almeida Santos. Dona Geni. A avó que morava nas névoas de sua memória infantil, uma figura de cheiro de terra e mãos calejadas. Lembrou-se da última vez que a vira, há 15 anos. Seus pais, urbanos e apressados, a levavam para passar férias no sítio, como se fosse uma punição. Não entendo como mãe insiste em viver nesse atraso, disse seu pai, Carlos, ajustando o relógio de pulso enquanto o carro avançava pela estrada de terra. É teimosa, sempre foi, respondeu sua mãe, Helena, passando batom no espelho do visor. Clara, então, com 13 anos, lembrava-se de Geni esperando na varanda, com seu vestido simples e sorriso tranquilo. A terra está contente hoje, dissera a avó, abraçando-a. O vento trouxe cheiro de chuva boa. Carlos rira, um som seco e sem humor. Mãe, pare com essa superstição. Vento é vento. Gene olhara para o filho, seus olhos escuros parecendo enxergar algo além dele. Tudo tem sua voz, meu filho, até o silêncio. Só precisa saber ouvir. Agora, anos depois, com os pais mortos em um acidente de trator que sempre foram um ponto de interrogação em sua história, Clara olhou para a carta. Sussurro Verde. O nome soava como uma promessa vazia. Para ela, era apenas um ativo a ser liquidado, a última amarra a um passado que não a pertencia. A estrada de terra que levava ao Sussurro Verde serpenteava entre colinas verdejantes como uma cicatriz marrom na paisagem. Clara dirigiu seu SUV moderno pela via esburacada, sentindo cada solavanco como uma agressão à sua ordem urbana. Quando a propriedade apareceu ao longe, envolta em uma névoa matinal, algo dentro dela se contraiu. Era mais bela do que lembrava. Menos um sítio, mais um pedaço de mundo que resistia a ser domado. A casa de taipa e madeira, com sua varanda larga, parecia crescer do solo, não construída sobre ele. O ar cheirava a terra molhada, mato e uma flor que não soube identificar. Um homem idoso, com o rosto sulcado como um mapa de experiências duras, esperava na porteira. Seu Zé. Ele a observou sair do carro com um olhar que era uma mistura de curiosidade e desconfiança. Doutora Clara, disse ele sem sorrir. A neta da dona Geni. Senhor Zé, cumprimentou ela, estendendo a mão. Ele olhou para ela.
depois para a mão e finalmente a cumprimentou com um aperto firme e áspero. Sua avó falava muito de você. Dizia que você tinha o dom. O dom? Perguntou Clara, confusa. De ouvir. Mas o mundo da cidade... Ele fez um gesto vago. Ensina a fazer barulho, não a escutar o silêncio. Clara forçou um sorriso, sentindo a desconfortável sensação de ser julgada por um critério que não compreendia. Vim resolver a documentação para a venda da propriedade. Seu Zé franziu a testa, mas não comentou. Apenas acenou com a cabeça em direção à casa. Ela te espera. Dentro da casa simples, o tempo parecia ter parado. Tudo estava limpo e organizado, mas com a poeira do abandono começando a se instalar. Num canto da sala, uma estante de madeira rústica abrigava dezenas de cadernos idênticos. Clara pegou um ao acaso. Caderno de Sinais, 1998. Ao folheá-lo, encontrou anotações meticulosas. Sabiá cantou na lua cheia, geada em 3 dias. Plantio de milho atrasado. Formiga carregadeira, migrando para o sul, inverno rigoroso pela frente. Sonho com rio de sangue, não mexer na terra por 7 luas. Era fascinante, e para sua mente científica, profundamente ingênuo. Como alguém podia basear decisões agrícolas em sonhos e cantos de pássaros? No final do caderno, uma anotação chamou sua atenção. O coração da roça bate onde a espiral se desenha. Não perturbe, o pacto é antigo. Havia um desenho da mesma espiral que vira no último caderno, com uma indicação aproximada de sua localização na propriedade. No dia seguinte, Clara decidiu fazer uma avaliação preliminar do solo. Vestindo roupas técnicas de campo e carregando equipamentos de última geração, ela saiu pela propriedade enquanto seu Zé a observava da varanda com expressão impenetrável. Vou fazer algumas perfurações para análise, explicou ela. Preciso entender a composição do solo para avaliação. Seu Zé balançou a cabeça lentamente. Há lugares que não devem ser furados, menina. Algumas coisas dormem profundamente e é melhor não acordá-las. Clara quase riu. Senhor Zé, com todo respeito, isso é superstição. O solo é solo. Mineral, matéria orgânica, pH. Nada mais. Ele a fitou por um longo momento, seus olhos parecendo pesar sua alma. Sua avó dizia que a terra tem memória, lembra de tudo que já aconteceu nela e tem seus próprios modos de se proteger. Ignorando o aviso, Clara seguiu em direção à área indicada no caderno como o coração da roça. Usando seu GPS, localizou o ponto exato onde a espiral deveria estar. Não havia nada de especial visível, apenas um trecho de terra particularmente fértil, com vegetação mais verde e viçosa que no resto da propriedade. Preparou a perfuratriz, uma máquina portátil, mas potente. O zumbido do motor pareceu profanar o silêncio sagrado do local. Quando a broca de aço penetrou no solo, algo estranho aconteceu. O som dos pássaros parou subitamente. O vento cessou. O ar ficou pesado e carregado, como antes de uma tempestade. Clara sentiu um frio na nuca, mas atribuiu à sugestão provocada pelas palavras de seu Zé. A perfuratriz encontrou resistência numa camada mais profunda, então rompeu com um estalo seco. No mesmo instante, um sussurro correu por sua mente, não pelos ouvidos, mas como um pensamento que não era seu. Não. Ela estremeceu e desligou a máquina. O silêncio era agora absoluto. Olhou em volta, o coração batendo forte. Nada havia mudado, mas tudo parecia diferente. A luz do sol parecia mais fraca, as cores menos vivas. Recolheu a amostra de solo, um cilindro perfeito de terra que, perto da base, tornava-se estranhamente negro e denso. Ao retirar a broca, notou que ela estava coberta por uma substância viscosa e escura que cheirava a metal e podridão. Ao voltar para a casa, notou que as plantas próximas ao local da perfuração já estavam murchando, como se tivessem envelhecido décadas em minutos.
Naquela noite, Clara sonhou. No sonho, ela era espectadora de uma cena do passado. Seus pais, jovens e cheios de energia impaciente, discutiam com Gene do lado de um enorme jatobá, cujo tronco era tão largo que 3 homens não o abraçariam. "Mãe, isso é um absurdo!" dizia Carlos, gesticulando para a árvore majestosa. "Esse jatobá está no meio do melhor terreno para expandir o plantio de cana. É madeira valiosa." Gene permanecia calma, mas seus olhos cintilavam com intensidade. "Esta árvore é mais velha que nossa família, Carlos. Ela guarda o banhado dos cuidados. Cortá-la seria como arrancar o coração da roça." "Superstição", rosnou Carlos. "A senhora vive num mundo de fantasias. Precisamos é de progresso, de lucro." "Alguns lucros custam caro demais", respondeu Gene, sua voz grave com uma nota de tristeza profunda. No sonho, Clara viu seu pai subir no trator, seu rosto uma máscara de determinação teimosa. Gene permaneceu sob o jatobá, uma figura solitária e triste. Quando o trator avançou em direção à árvore, o solo pareceu ceder sob suas rodas de forma não natural, como se a terra estivesse se abrindo para engoli-lo. O acidente aconteceu rápido. O trator virou, esmagando Carlos e Helena, que estava próxima. Mas no sonho de Clara não foi um acidente, foi uma resposta. Ela acordou ofegante, o coração batendo descompassado. A memória do sussurro na sua mente ecoava como um sino distante. Pela janela, a primeira luz do amanhecer revelava algo diferente na paisagem. Padrões estranhos começavam a aparecer nas plantações. Espirais de vegetação morta que se espalhavam do local da perfuração como um câncer. Nos dias que se seguiram, a propriedade transformou-se lentamente em um pesadelo. As espirais de terra estéril expandiram-se, seguindo padrões geométricos impossíveis que desafiavam qualquer explicação científica. Clara coletou amostras, analisou, comparou, nenhum patógeno, nenhuma deficiência mineral, nenhuma toxina detectável. A terra simplesmente morria. "É impossível", murmurou para si mesma, examinando os resultados no laptop. "Não há explicação racional." Seu Zé observava de longe, seu rosto cada vez mais sombrio. Na manhã do 5º dia, ele se aproximou enquanto Clara inspecionava uma nova área afetada. "A roça está sangrando", disse ele, sua voz rouca. "E o sangue está envenenado." "Isso não é sangue, é solo", retrucou Clara, mas sua voz faltou convicção. "Tudo é sangue nesta terra, tudo está conectado." Naquela tarde, os animais começaram a agir de forma estranha. Um bezerro nasceu com 2 pares de olhos que olhavam em direções diferentes. Galinhas atacaram um gato até matá-lo, algo que Clara nunca vira acontecer. E os sons, sempre os sussurros à beira da audição, como vozes sussurrando justamente abaixo do limiar do compreensível. Foi quando Benedito apareceu. Ele chegou em uma picape velha e enferrujada, saltando com uma energia contida que contrastava com a apatia crescente da propriedade. Era filho de seu Zé, mas parecia ter herdado pouco da paciência do pai. Seus olhos ardiam com uma ambição que Clara reconheceu. Era a mesma que impulsionara seu pai. "Então, você é a neta da dona Gene", disse ele, apertando sua mão com força excessiva. "Ouvi dizer que está tendo problemas. Posso ajudar." Benedito explicou que havia fugido da roça anos atrás, tentando a vida na cidade, mas retornara menos orgulhoso e mais sábio, como disse. Agora via na crise de Clara uma oportunidade. "Esse negócio de terra sagrada é conversa de gente velha", disse ele, olhando com desdém para as espirais de terra morta. "O que você precisa é modernizar. Drenar o banhado dos cuidados, expandir a área plantada, compensar essas perdas com volume." Clara sentiu-se atraída pela lógica simples de Benedito. Era a mesma solução que seus professores de agronomia sugeririam, mas algo dentro dela resistia.
a memória do sonho, o aviso de seu Zé, os sussurros. A situação deteriorou-se rapidamente. A água do poço começou a sair turva e com um sabor metálico. As plantas que ainda sobreviviam produziam frutos deformados e amargos. Até o clima parecia conspirar contra eles. O ar permanecia parado e pesado, sem uma brisa sequer. Certa noite, Clara encontrou seu Zé sentado na varanda, olhando para a escuridão como se pudesse ver algo nela. "Ele vai voltar", murmurou o velho sem virar-se. "Quem?" perguntou Clara. O que sua avó chamava de a voz do barro, a consciência antiga desta terra. Quando o pacto é quebrado, ela desperta, e ela não é boa nem má, é justa. Clara sentou-se ao seu lado, a resistência inicial dando lugar a uma curiosidade profunda. "Que pacto é esse, seu Zé?" Ele olhou para ela e pela primeira vez Clara viu medo em seus olhos. Há gerações, quando os primeiros da sua família chegaram aqui, fizeram um acordo com a roça. Podiam viver dela, cultivar, criar. Em troca, respeitariam os lugares sagrados, os ritmos naturais, os sinais. Sua avó era a última guardiã desse pacto. Hesitou, olhando para as mãos calejadas. Seu pai, Carlos, ele queria quebrar o pacto. Queria cortar o jatobá sagrado para plantar mais cana. Dona Geni avisou. Ela disse que a roça não perdoa. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. O acidente... "Não foi acidente", sussurrou seu Zé, sua voz carregada de culpa. "Eu estava lá. Eu vi. A terra simplesmente cedeu sob o trator, como se estivesse abrindo a boca. Eu poderia tê-lo impedido, enfrentado, mas tive medo." As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas como lápides. Clara compreendeu então que ambos carregavam culpas. Ela por ter perfurado o coração da roça, ele por sua inação, que custara a vida dos pais de Clara. Desesperada, Clara decidiu tentar as soluções do caderno de Geni. Encontrou um ritual chamado acalanto, uma oferenda para acalmar a terra enfurecida. Seguindo as instruções meticulosas, colheu ervas específicas em fases específicas da lua, preparou uma mistura com mel silvestre e fumo de rolo, e cantou os cânticos anotados no caderno. Fez tudo com a precisão de um experimento científico, seguindo cada passo como se fosse um protocolo de laboratório. Mas seu coração estava vazio. Ela não acreditava. Apenas esperava que funcionasse como uma fórmula química qualquer. Quando terminou, uma quietude estranha caiu sobre a propriedade. Por um momento, Clara pensou que tinha funcionado. Então, as visões começaram. Ela viu a história da terra desfilar diante de seus olhos. Os povos antigos que a honravam como um ser vivo, os ciclos de exploração brutal que a esgotavam, os anos de cura sob os cuidados de Geni. Viu a rede de energia que conectava todos os seres vivos da propriedade e o rasgo que sua perfuração causara nessa rede. A roça não estava atacando, estava defendendo-se. A morte que se espalhava era uma resposta imunológica, um corpo reagindo a um ferimento profundo. A última visão foi a mais dolorosa. Ela viu Geni, anos mais jovem, de mãos postas sobre a espiral de terra, sussurrando não em súplica, mas em conversa. E a terra respondendo, não com submissão, mas com reciprocidade. Clara caiu de joelhos, as lágrimas finalmente rompendo a barreira de seu ceticismo. O ritual não falhara. Funcionara perfeitamente. A roça não queria ser aplacada com oferendas. Queria ser compreendida. Queria um diálogo, não uma transação. Enquanto Clara alcançava essa compreensão, Benedito perdeu a paciência. "Chega dessa loucura!" gritou ele na manhã seguinte. "Enquanto vocês ficam fazendo rituais, a propriedade está morrendo." Ele reuniu alguns homens da vila que, desesperados pela seca que começava a afetar toda a região, concordaram em ajudá-lo.
Juntos, levaram uma escavadeira velha em direção ao banhado dos cuidados. Benedito, não! Gritou seu Zé, correndo em direção ao filho. É a última proteção da roça. Para trás, pai! Respondeu Benedito, seus olhos ardendo com uma luz fanática. Vocês vivem com medo de fantasmas. Eu vou salvar esta terra. Clara correu atrás deles, gritando, mas era tarde demais. A escavadeira avançou sobre a área alagada, sua pá de metal rasgando a vegetação aquática. A resposta foi imediata e aterrorizante. O rio que nascia no banhado e abastecia toda a região secou em questão de horas, como se uma torneira gigantesca tivesse sido fechada. O solo tremeu levemente, e das raízes das árvores mais antigas começou a escorrer uma seiva negra e espessa que cheirava a podridão. Mas o pior veio depois. Das casas da vila começaram a vir gritos. As fundações estavam rachando, não por terremoto, mas porque as raízes das árvores estavam se movendo, crescendo ativamente em direção às construções, como dedos longos e ossudos saindo da terra. Clara, unindo o mapa topográfico que criara com as anotações do caderno, teve a compreensão final. Os pontos sagrados que Gene marcara não eram locais de superstição. Eram nós, vitais, em um sistema ecológico perfeito, nascentes, áreas de recarga de aquíferos, colônias de micro-organismos essenciais. A perfuração no coração da roça danificara um desses pontos, e a tentativa de drenagem do banhado seria o golpe mortal. A roça não era um monstro, era um organismo doente, reagindo aos ferimentos. A comunidade reuniu-se na praça da vila, desesperada. Sem água, com as casas ameaçadas, o pânico era palpável. Benedito, antes arrogante, agora parecia quebrado, sua certeza substituída por confusão e medo. Clara subiu nos degraus da igreja, seu coração batendo forte. Pela primeira vez, não como cientista, não como herdeira, mas como alguém que finalmente compreendia. Escutem-me. Sua voz ecoou na praça silenciosa. A roça não está nos atacando. Está se defendendo. Explicou o que descobrira, que a propriedade era um organismo vivo, interconectado, e que eles haviam ferido seus pontos vitais. Mostrou os mapas, as correlações entre os pontos sagrados de Gene e as características ecológicas essenciais. Não podemos lutar contra ela, concluiu, sua voz carregada de uma nova convicção. Temos que ajudá-la a se curar. Temos que restaurar o que danificamos. Seu Zé foi o primeiro a se juntar a ela. A neta de Dona Geni fala a verdade, disse ele, sua voz ressoando com uma autoridade que a comunidade respeitava. Eu fechei os olhos uma vez. Não fecharei de novo. Benedito aproximou-se, sua cabeça baixa. Eu não sabia, sussurrou. Pensei que... Você pensou como meu pai pensou, disse Clara suavemente. Como eu pensei, mas agora sabemos melhor. Juntos, elaboraram um plano ousado, não para dominar a terra, mas para curá-la. Iriam não apenas reparar a perfuração e restaurar o banhado, mas criar um sistema de agroflorestas que reproduzisse o padrão sagrado do caderno, fortalecendo a rede natural em vez de explorá-la. O confronto final aconteceu no Jatobá Sagrado. Enquanto a comunidade se mobilizava para começar os trabalhos de restauração, Benedito, consumido pela culpa e pela loucura, pegou um machado e correu em direção à árvore antiga. É tudo culpa dessa árvore maldita, gritou ele, seus olhos selvagens. Acabem com ela e tudo voltará ao normal. Clara e seu Zé correram atrás dele, alcançando-o justamente quando ele levantava o machado. Benedito, não! Gritou Clara. É o coração da roça, meu filho, suplicou seu Zé. Mas Benedito não ouvia. Seu braço tensionou para o golpe. Foi então que Clara fez algo que mudaria tudo. Em vez de tentar agarrá-lo ou argumentar, ela se ajoelhou diante do Jatobá, enterrando as mãos na terra exposta nas raízes.
E falou, não em súplica, não em ritual vazio. Falou como Jenny falava em conversa. Perdão, sussurrou, sua voz tremendo, mas clara. Perdão pela perfuração, pela arrogância, pelo esquecimento. Perdão por não ter ouvido quando você sussurrou. Eu entendo agora. Ofereço um novo pacto. Não de medo, mas de cuidado, de reciprocidade. O vento, que estivera parado por semanas, começou a soprar suavemente. As folhas do jatobá sussurraram e o sussurro ecoou na mente de Clara, não como uma ameaça, mas como uma palavra clara e distinta. Cuida. Nesse momento, as raízes do jatobá se moveram. Não violentamente, mas com uma gentileza surpreendente, envolvendo as pernas de Benedito e mobilizando-o sem machucá-lo. O machado caiu de suas mãos, e então a chuva começou. Não uma tempestade furiosa, mas uma chuva suave e nutridora que lavou a podridão, limpou o ar pesado e regou a terra ressecada. A roça estava aceitando a oferta. O sussurro verde era irreconhecível, mas não pela destruição, pela vida. As agroflorestas implantadas seguiam os padrões espirais do caderno de Jenny, criando um mosaico vibrante de cores e texturas. O banhado, restaurado, transbordava de vida aquática. A água do poço voltara a ser cristalina e doce. A propriedade tornara-se um modelo de sucesso, não pelo lucro máximo, mas pela sustentabilidade profunda. Produzia menos em volume, mas com uma qualidade excepcional, que encontrava mercado em nichos dispostos a pagar mais por alimentos cultivados em harmonia com a terra. Benedito, transformado pela experiência, tornara-se o gestor operacional do projeto. Sua força antes destrutiva agora canalizava-se para a construção e manutenção dos novos sistemas. Encontrara finalmente seu lugar, não fugindo de suas raízes, mas mergulhando mais fundo nelas. Seu Zé, agora em paz, passava seus dias contando as histórias da roça para as crianças da comunidade, sua culpa finalmente redimida pelo perdão que viera não apenas de Clara, mas da própria terra. E Clara não era mais a mulher do apartamento de concreto. Seu rosto estava queimado pelo sol, suas mãos calejadas pelo trabalho honesto. Encontrara não apenas sua herança, mas seu propósito. Na cena final, ela está de pé no mesmo local onde perfurara a terra 1 ano antes. Agora, uma muda de jatobá, germinada da árvore-mãe, cresce forte e viçosa no local exato. Ela ajoelha colocando a mão sobre o solo. O sussurro vem, não como um alerta, mas como uma pulsação suave e constante, o batimento cardíaco de um mundo vivo com o qual ela finalmente aprendera a conversar. A roça sussurrava de volta, e Clara finalmente sabia ouvir.